Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje meu convidado é o Vinícius Colombo, ele é nutricionista esportivo. Vinícius, fala pra gente, o que faz um nutricionista esportivo, como que é essa especialização e também como começou a sua carreira? Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite por estar aqui. É sempre muito legal poder falar dessa profissão que eu gosto tanto. Cara, o nutricionista esportivo, basicamente, ele trabalha com uma nutrição básica, simples, porém voltada para os esportes, né? Eu fiz a faculdade de nutrição, depois fiz uma pós-graduação na área esportiva e hoje meus atendimentos são direcionados para pessoas que praticam atividade física. Às vezes as pessoas acham que o nutricionista esportivo só atende atleta, né? Aquele cara que compete, enfim, participa de competições, e não. Eu atendo desde uma pessoa que faz uma atividade física 2, 3 vezes por semana, simplesmente por saúde, por ter um hábito saudável, ao triatleta que faz um Ironman, a um corredor que faz uma maratona, enfim. É um público bem grande, tá? Que desde um praticante que começou algo a um atleta já semi-profissional, até mesmo profissional. Então engloba todos esse público. E como quando você começou a sua carreira profissional, você já tinha essa visão de que queria fazer isso, trabalhar com isso? Já. Desde que eu entrei na nutrição, desde que eu entrei na faculdade de nutrição, eu sempre soube que eu queria ir para a área esportiva. Eu nunca tive assim vontade de fazer nenhuma outra área da nutrição sem ser a nutrição esportiva. Entendi. E quando você... É interessante porque a gente tem diversos tipos de profissionais, de pessoas, né? E muitas pessoas vão se descobrindo profissionalmente ao longo da sua vida. E isso está me falando que você já toma uma decisão, já sabe o que você quer e já inicia numa área com muita convicção, né? Isso você acha que garantiu ou garante para você um cuidado a mais no que você faz, uma atenção a mais no seu trabalho e com os seus pacientes? Você acha que fez a diferença para você? Eu acho que fez, não só na questão da atenção, mas na questão de eu ser apaixonado por esporte e praticar, né, vários esportes. O que você pratica? Hoje eu pratico corrida, tá, e jiu-jitsu. Mas até o ano passado eu pratiquei triatlon, né? Eu era triatleta, eu competi triatlon por 5 anos seguidos, né? Que aí eu tinha uma rotina de treinos de 12 a 15 horas semanais, treinando de segunda a segunda. E isso eu fiz, né, vamos dizer assim, desde o começo da faculdade, né? Eu competi mesmo por 5 anos, mas eu fiz mais tempo de triatlon, né? Então, desde que eu comecei a faculdade, se eu não me engano, acho que no segundo ano, eu já entrei pro triatlon. E eu acho que fazer, né, essa atividade, né, realizar o triatlon, ser um triatleta, foi uma coisa que me ajudou muito logo ao me formar, né, em conseguir atender melhor os pacientes, em entender o que esses pacientes, o que esses atletas precisam na prática. Então eu acho que o praticar a atividade física na prática, né, fazer um esporte de alto rendimento aí na prática, atrelado à teoria do que a gente tem na nutrição esportiva, foi o que me ajudou muito a dar uma atenção redobrada aí para os pacientes. Isso que você fala é muito interessante porque, primeiro que você, né, respondeu dizendo que você é um apaixonado pelo que você faz, e aí você completa isso com a dinâmica de eu também sou um esportista. E então você tem a percepção do que o seu paciente precisa, né? Então isso é interessante porque você tem esse processo empático, né? De entender, de se colocar no lugar do paciente. Saber o que ele passa na hora lá da atividade. Saber o que ele passa. E quanto é difícil manter um cardápio. Né? E você tem que se preparar, você tem que criar um hábito. Né? O esporte é muito isso, de rotina. De rotina, né? Exato. É muita disciplina que você precisa para uma atividade física. Usando aí como exemplo o triatlon, você tem que abrir mão, né? Você tem que abdicar de muita coisa e organizar muita coisa na sua vida, né? Porque uma rotina aí de um triatleta hoje, né, dos pacientes que eu atendo que são triatletas, são treinos de segunda a segunda, muitas vezes 2 treinos por dia, um antes de trabalhar, porque a maioria deles, né, 99% não consegue viver do triatlo, né? Então um treino antes de começar a rotina de trabalho do dia e um treino às vezes depois também, ou no meio do dia. Então assim, entender isso na prática, eu acho que assim, é uma coisa que me ajudou muito, né? Eu acho que assim, você conseguir, a teoria, ela é fundamental, você ter lá os estudos, toda a parte científica mostrando o quanto o corpo precisa disso, daquilo, é fundamental, sem dúvida. Mas aí conseguir pegar essa teoria e fazer ela na prática, entender
o que um paciente passa na hora de um treino de 2, 3, 5 horas, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que isso é muito importante. Cara, é fantástico isso que você está falando, porque também você, no começo disse que, na realidade, você não precisa que a pessoa seja um esportista, né, um atleta profissional, para você atendê-la. Mas você tem a dinâmica orientada a esse profissional que contribui ou que pode fazer a diferença para essa pessoa. Sim, exatamente. E de tudo que você tem aprendido na sua vida, qual que você acha que é a habilidade ou as habilidades comportamentais, a gente fala soft skills, que mais contribuíram ou contribui para você se relacionar com os seus pacientes, e tudo bem, a gente já falou de empatia, mas na sua visão, qual é a grande qualidade, a grande habilidade? Eu acho que é entender a individualidade de cada paciente, né? Entender o porquê que aquela pessoa está sentada na minha frente, o que ela quer e tratar cada indivíduo de forma individualizada. Eu acho que assim, quando uma pessoa começa a fazer uma dieta, ela busca um nutricionista, sendo atleta, não sendo atleta, ela está em busca de uma melhora em algo. Então assim, você tem que entender as dificuldades da pessoa, entender as necessidades dessa pessoa. Talvez o que eu passei para um que foi bom não vai ser para ela. Então eu acho que assim, o diferencial é você tratar cada paciente de forma individual. Cada um é cada um. Às vezes eu atendo um marido e uma mulher junto, né? Eles falam assim, não dá para fazer um cardápio só, parecido isso, aquilo. Não dá, porque você tem que entender a necessidade de um, a necessidade de outro, o que é prazeroso para um, o que é prazeroso para outro. E o principal, né, até falando, né, dessa parte, dessa soft skill, né, é escutar o feedback do paciente, depois entender a dificuldade do paciente e sempre que necessário ir ajustando a dieta do paciente de acordo com as necessidades, as dificuldades de cada um. Então eu acho muito importante você entender o paciente, ouvir o paciente. E eu acho que assim, o principal é o nutricionista que tem que, como que eu posso dizer? Não é a pessoa o paciente que muda por conta da dieta, é a dieta que tem que se adequar à rotina do paciente. Eu acho isso fundamental. É até interessante isso que você fala, porque eu posso trazer um pouco para o meu universo. Parte do meu trabalho dentro da empresa, que é a usinaria, que organiza todo esse canal Livro das Profissões, é de fato ter uma atividade consultiva que vai orientar o profissional ao digital. Eu sei que você já tem essa orientação, a gente já vai falar sobre isso. Mas essa objetividade, né, de você entender a situação do profissional, né, no seu caso do paciente, e adequar suas estratégias para que ele melhor se desenvolva na área dele. Então, é muito semelhante, são áreas distintas, mas muito semelhante o tipo de trabalho. A condução dos trabalhos. E a gente estava conversando aqui no bastidor, você falou que faz publicação, você tem rotina de publicação. E a gente entrou num tema interessante que foi a forma de comunicação com que você tem com os seus clientes, com os seus pacientes, ou na realidade com os seus seguidores. Como é que funciona isso? Como que você vê isso? Cara, eu acho que assim, né? É igual você tá falando das publicações, né? Da forma como eu faço. Eu tento semanalmente, né, postar algo para os seguidores, para os pacientes, sendo paciente, não sendo paciente, tentando dar dicas e orientações, mas de uma forma simples, de uma forma didática, em que seja útil para a pessoa, em que seja uma coisa que a pessoa vai escutar, ela não precisa entender profundamente, exato, ela vai escutar e aquilo vai ajudar ela. Então eu costumo todos os dias, né, usando já, falando da parte digital, todos os dias fazer publicações nos stories do Instagram e 2, 3 vezes por semana produzir um conteúdo, um Reels para postar, mas sempre tentando ser o mais simples possível. Como, por exemplo, numa sexta-feira, eu costumo sempre brincar nesses posts, falar, hoje é sexta-feira, se você está no objetivo de perda de gordura, não faz isso, não faz aquilo, procura fazer mais isso, menos disso. Se você está em busca de ganho de massa muscular, cuidado com isso, foca naquilo. Dá dicas em que a pessoa vai escutar de forma simples e vai entender e vai ajudar ela no dia a dia. Então eu sempre procuro nessas dicas ser o mais didático e o mais simples possível para ser uma coisa assim, leve, gostosa da pessoa escutar. Perfeito. E você está com quantos anos? Eu tenho hoje 29 anos. 29. Quanto tempo você está na sua área? Eu comecei a atuar desde 2018, são 7 anos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 anos. 6 anos atuando.
Então, Vinícius, você vê a sua profissão hoje, a sua realidade hoje, distante das publicações nas redes sociais, ou você acha que realmente não tem mais como voltar isso? Eu acho que assim, de quando eu me formei até hoje, já mudou muito. Vamos dizer assim, não é uma coisa muito antiga, né? A gente fala de 6 anos aí atuando, mas eu acho que da data em que eu me formei até hoje, já mudou muita coisa no digital. E eu acho que hoje eu não consigo ver muito a nutrição distante desse mundo digital. Eu acho que assim, hoje, não só a nutrição, mas muitas profissões hoje estão totalmente ligadas a essas publicações, a esse mundo digital. E eu acho que isso pode ser usado de forma positiva. Né? A gente vê muitas coisas negativas, né, relacionadas à nutrição na internet, mas tem muito profissional fazendo um trabalho legal na internet e publicando e postando diariamente. E eu acho que assim, o quanto mais a gente conseguir levar boas informações a respeito de saúde, a respeito de dicas de suplementação, de alimentação, enfim, quanto a gente mais conseguir atingir novos públicos, eu acho que isso vai agradar a todos, vai ajudar a todos. Então eu acho isso muito legal. A nutrição está bem ligada com a área digital aí. Interessante. E um ponto que eu quero trazer é que a rede social, ela tem muitas questões de entretenimento, né? Você tem muitos pontos aí de overload de informação, até você tem uma preocupação, a gente tem uma preocupação com isso, a quantidade de informações, inclusive inverídicas, né? As fake news e Exato. Só que isso na nutrição tem muito. Tem muito. Muito, infelizmente. E o contraponto disso é justamente isso que você está falando, são profissionais que têm a oportunidade de estar ali levando informação de qualidade, com embasamento técnico, acadêmico e profissional, para que as pessoas sejam melhores orientadas. Exatamente. Como que você falou dessa questão de ter muitas fake news? Como que você vê isso? Qual a frequência que você vê? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias e mais de uma vez por dia. Se você abre a internet, né? Vamos falar do Instagram, rola um Reels. Você começa a curtir coisa relacionada à nutrição. Vai aparecer muita coisa da nutrição. E muitas coisas que aparecem são modismos, radicalismos ou outros profissionais de outra área querendo se meter na área da nutrição e acabar falando muita besteira. E levando uma desinformação. E muitas vezes esses profissionais que acabam querendo falar de coisas que não entendem são muitas vezes pessoas famosas, né? Com muitos seguidores que não são da área da saúde muitas vezes, e alguns são da área da saúde e acabam falando besteiras, né? E acaba atingindo um público muito grande. E aí muitas vezes na clínica, atendendo as pessoas, eu falo algo, mas aí o paciente fala, não, mas eu ouvi o fulano de tal na internet falar. Aí o fulano de tal tem 1 milhão de seguidores. Aí eu tenho que convencer a pessoa de que aquele fulano não é da área esportiva, não é da área da saúde, que ele falou uma coisa sem embasamento científico nenhum. Isso tem acontecido muito na área da nutrição, muito. Então, desde radicalismos nutricionais, a falar mal de algum alimento, carboidrato engorda, isso faz bem, isso faz mal. E na verdade, na nutrição, nada faz bem ou faz mal. Tudo é questão de quantidade, é questão de individualidade, de acordo com o objetivo de cada um. Então, eu sempre falo que a nutrição é muito simples. E as pessoas hoje na internet, né, através de querer se aparecer, acabam querendo eu brinco, reinventar a roda, que não tem o que reinventar. A nutrição é simples, você direciona dentro da necessidade de cada um e ponto. E não existe também, e uma coisa que eu vejo muito hoje na nutrição, que eu considero isso muito errado, é o profissional querer impor algo ao paciente, e às vezes o paciente não está... não é aquilo que ele quer, não é aquilo que ele busca. Mas voltando das fake news, cara, isso é muito comum na nutrição e acontece diariamente. E aí um ponto que você levantou, que eu até ia observar isso, são profissionais de áreas... que não são da área especialidade. Não são da área da nutrição. Exatamente. Nutrição. Mas, por exemplo, são da área da saúde, como, por exemplo, médicos. Hoje em dia, a gente vê muito médico, né, aqui mesmo, em São José do Rio Preto, né, que querendo entrar na área da nutrição e não querendo fazer nada de ruim, enfim, mas não entendendo direito daquela área e, às vezes, acabando podendo fazer algo não, vamos dizer assim, fazendo sem querer algum radicalismo nutricional com o paciente. E algo que não contribui, que não está ligado ao
objetivamente a especialização dele. Exatamente. Você tem uma pós-graduação em? Nutrição esportiva. Nutrição esportiva. Estudou um pouco, né? Estudei. Foram 2 anos aí só falando de esporte, de performance. Tá, isso é muito importante. Inclusive, existe uma linha que eu não sou muito a favor, que é aquela linha que não defende o que estereotipa as questões relacionadas à academia, né? E por mais que o conteúdo acadêmico ele seja muitas vezes enfadonho, né? A gente até falou sobre isso antes. Existem profissionais que estudam a vida inteira, que fazem pesquisa em laboratório, que fazem pesquisa com um grupo de indivíduos para chegar em condições próximas à verdade, né? A ciência são as informações que elas tendem àquela verdade, mas não é fácil você chegar nisso. Então a gente precisa de estudos, precisa de profissionais especializados para que, inclusive especializados na própria área e capazes de se relacionar com os pacientes para entender cada situação e adaptar os cardápios, adaptar as saber trabalhar de forma individual com cada paciente. Entender que o que deu certo com um pode não dar certo com o outro. Existem biotipos diferentes, existem rotinas de vida diferentes, trabalhos diferentes. Exatamente. Você tem que entender o que aquela pessoa passa no dia a dia, o que ela faz de trabalho, se o trabalho dela é um trabalho em que ela fica sentada o dia todo, se o trabalho dela é um trabalho estressante, que ela fica, se exercitando. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora de elaborar um plano alimentar para cada um. Perfeito. E, Vinícius, quais foram... ou qual é o maior ganho profissional para você hoje? Que você fala assim, pô, isso para mim foi fantástico ou é fantástico? Bom, eu acho que assim, da parte profissional, eu acho que assim, conseguir ter um público de quase 100% praticante de atividade física, porque desde a faculdade, né, quando eu iniciei a faculdade, como a gente falou, eu já tive um foco, né, de ir para a área esportiva e de ter um sonho de atender atletas praticantes de atividade física. Então, eu acho que a minha maior conquista é ter conseguido isso. Hoje ter uma grande quantidade aí de pacientes voltados, né, para a área esportiva e, assim, o maior prazer que me dá é ver esses pacientes, né, indo bem nas competições, indo bem nas provas. Inclusive, esse final de semana passado, teve o Ironman. Eu tive 2 pacientes que competiram o Ironman esse ano, os 2 foram super bem, foram na clínica, me ver, agradecer, tirar foto. Então, eu acho que a maior conquista profissional é poder ver meus pacientes atingindo os sonhos deles, de muitas vezes, vamos dizer assim, uma prova dessa, às vezes a pessoa tem um sonho de anos de fazer uma prova dessa, e aí eu poder contribuir um pouquinho, tá? Cuidando da alimentação, cuidando da suplementação e fazendo com que eles atinjam esses sonhos, para mim é a maior conquista profissional. Sensacional, cara. A gente já está se aproximando do fim desse bate-papo aqui e eu queria pedir para que você deixasse uma dica para essa nova geração de profissionais que estão se formando, estão chegando no mercado de trabalho. E qual que seria essa grande dica? Eu acho que assim, a dica que eu posso dar para quem está começando é sempre procurar fazer o básico. A nutrição, ela é simples, então você tem que fazer o básico bem feito, entendendo a individualidade de cada paciente, sabendo que é você que vai se adaptar ao paciente e não o paciente que vai ter que mudar a rotina por conta de uma alimentação. Faça o básico, faça bem feito, que tudo vai dar certo. Maravilhoso. Vinícius, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer. Sempre que precisar, só chamar que estarei aqui. Combinadíssimo. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.